adiantar. Hoje eu fui correr e fiz um pouquinho de exercício. E você fez caminhada hoje? Tá bem, tá na caixa ali, né? Vai cada dia diminuindo. Opa, tá me ouvindo aí, pessoal? Paty, tá me ouvindo? Cidinha, me ouvindo? Que legal. Mercantil Rocha, me escuta? Cara, eu vou ter que fazer sem o microfone, porque não estão me ouvindo. Peraí, só um minutinho, né? Rapidinho, eu já te ligo. Sério? Sério? Então vai ser sem o microfone. Pode ser? De repente tá configurado errado, mas pode só ligar. Ah, eu acho que confirmou. Ah, vocês estão me ouvindo então, né? O Mercantil Rocha aí confirmou que sim. Obrigado, hein? Vamos ver. Opa, o Arnold entrando. Fala, Arnold. Fala, Tudo meu bem? amigo, tudo bem? Que beleza, tudo ótimo, cara. Tudo bem, tudo ótimo. Começando aqui. Arnold, essa é a segunda live aqui da Academia do Comerciante, né? Que a gente chama de uma forma muito gostosa de café na padoca. Que bom. E eu queria começar te apresentando, né? Apresentando para todo mundo, né? Eu estou tendo um prazer hoje enorme de receber o Arnold Correia. O Arnold, no começo lá, que comecei a empreender, foi meu mentor de forma, né, de uma forma informal lá, mas, putz, quantas sacadas geniais que você me passou. O Arnold também é presidente da Atmo, mídia digital corporativa, uma baita empresa, né, que ele construiu e que vem construindo. É empreendedor Endeavor e cofundador do Coworking. Arnold, super bem-vindo. Obrigado, meu amigo Demetrio. Puta prazer estar com você. Ó, eu vou apresentar o Demetrio, então, já que ele está me apresentando, né? Ah, obrigado. Demetrio, para quem não conhece muito, para os fãs, é um cara fantástico, um líder extraordinário, um varejista de nascença, uma pessoa que eu conheci empreendendo dentro de uma grande companhia, dando um show, abrindo formatos, lidando com gente, desenvolvendo pessoas, fazendo tudo aquilo que alguém tem que fazer para poder transformar um negócio bacana e depois transformar a sociedade e transformar o país. Então, sou seu fã, viu, Demetrio? Tá? Seu fã Obrigado, de Arnold. longuíssima data, né? Depois resolveu deixar de ser executivo e foi empreender, né? E aí a gente... eu não vou falar que a gente ficou mais próximo, não. A gente mudou só os assuntos, né? Que a gente já... É verdade. Então, fico muito feliz de estar com você aqui para a gente conversar e bater papo, porque você é uma pessoa que eu admiro e respeito. Obrigado, Arnold. Obrigado de verdade. Arnold, como você sabe, né, a live ela vai ficar gravada, né, e uma coisa que eu queria estar te falando é, né, quem é o público, né, que vai estar assistindo essa live, né? Hoje, por enquanto, dos 1.800 seguidores que a gente tem na página, eu diria a você que 1.500, mais ou menos, são empreendedores. Tá? Empreendedores, né, que possuem pequenos supermercados, pequenas mercearias, possuem supermercados, né, maiores, tem gente que tem restaurante, hamburgueria, quer dizer, realmente são empreendedores, né? Opa, as padarias são muito presentes, eu devo ter aqui umas 300 padarias nos seguindo aqui, então é um prazer enorme estar falando com eles, e eles precisam estar ouvindo de um empreendedor como você, que é um cara, né, uma pessoa espetacular, dicas, né? Não só dicas, mas contando causos, né? Do que é, né? Do que foi esse início, né? Para você. Então,
Passa a bola para você, gostaria de estar te ouvindo, cara. Né? O que você tem para nos falar aqui? Quais são as grandes dicas e os causos? Ó, não tenho a pretensão de dar dicas, né? Porque eu também estou na batalha. Né? Eu também Ok, sou empreendedor, a gente está aqui. A pretensão ou o espírito é a gente poder compartilhar um pouco do que a gente está vivendo e ouvindo de muita gente, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é a aprender, né? Todo dia é dia de você aprender com alguém, com quem sabe muito, com quem diz que não sabe muito, né? Com pessoas que estão começando, com outras que estão mais experientes. Então, eu venho de uma escola onde a gente sabe que todo mundo tem algo a nos ensinar, né? Nem que seja aquilo que você não deve fazer, né? E aí eu tenho perfeito. vivido aí ao longo desse período de 30 anos de empreendedorismo, né? Eu me admiro, nossa empresa esse mês de agosto vai fazer 30 anos, a primeira empresa que a gente empreendeu, e está ali viva, pulsante, com clientes bacanas e tal. E eu sempre tenho uma frase que eu falo, né? Se eu fosse pagar para poder ouvir o que os meus clientes pagaram para eu ajudar eles a falarem, o dinheiro não dava. Então Perfeito. eu tive a oportunidade de poder conhecer gente boa e de ouvir essas pessoas ao longo da nossa carreira, né? Tá. O momento é diferente de tudo, singular, único para todos nós. Ninguém da nossa geração ou de gerações próximas a gente, nem os nossos avós, conviveram com algo parecido, né? Quando você falou do público que está aqui na tua página, das pessoas que você tem cativado, são pessoas que eu admiro muito, negócios que o tipo de negócio que eu acompanho ao longo de anos, eu considero um varejista sem loja, né? Adoro supermercadista, adoro o varejo de alimentos, tenho acompanhado e tido o prazer de estar junto, né? E quem ia imaginar um dia que a gente ia ver loja fechada? É verdade. Eu estava, quando começou essa pandemia, eu falei para uma cliente nossa, a Luísa Helena, que é uma cliente madrinha do Magazine Luiza, é uma pessoa super Uhum. pragmática, disposta a compartilhar. A gente falou logo no começo da crise, né? Eu falei, Luísa Helena, eu nunca vi uma coisa como essa, loja fechar. Ela falou, eu nunca imaginei, com toda a sabedoria dela, né? E eu troquei meu verbo, nunca imaginei. Então eu acho que a gente está aí num momento muito desafiador, né? Mas, como pequeno empreendedor, né, se eu puder dar uma mensagem que é o que tem nos guiado desde o primeiro dia que a gente fez o home office na nossa empresa, é que por trás de toda crise tem uma oportunidade. Certamente. E a oportunidade é gigante, pessoal. A oportunidade é gigante em todos os segmentos. Em todos os segmentos tem uma oportunidade de você se reinventar, né? Então, eu parti para esse ponto de vista e tenho visto empreendedores aí fazerem coisas fantásticas, né? Aproveitando dessa oportunidade que esse momento vai gerar, né? Seja ela qual for, existe uma oportunidade no seu ramo. Se anime, Perfeito. porque tem algo para acontecer, certo ou errado? Você está certíssimo, Arnold. Inclusive, mas parece até brincadeira. Opa, voltou? Ah, tá ok. Então tá Voltou. bom. Recentemente eu fiz uma palestra na APAS, né? E aí eu tive a oportunidade de estar falando para um público que surfou um momento ímpar, né? O que aconteceu? Agora, a partir de meados de março, as vendas dos supermercados cresceram muito, mas com um detalhe, né? O pequeno varejo, né? Ele experimentou uma queda de margem comercial muito forte. E nessa apresentação que eu fiz, nesse webinar que eu participei, uma das coisas que a gente falou foi sobre as oportunidades que podem surgir, né? Provavelmente, o pequeno supermercadista que está tendo, né, o controle adequado com o seu caixa, com a sua gestão de caixa, etc., esse vai ter uma oportunidade de abrir uma segunda loja, eventualmente, uma terceira loja, eventualmente. Eu tenho clientes, Arnold, que nesse período chegaram a crescer as vendas em 35%, 40%. E é um período de muita transformação, né?
Da mesma forma, eu tenho clientes que antes da pandemia, o delivery participava com 4, 5%. Hoje participa com 20%, Arnold. 20%. Né? Aham. Então, é um momento que certamente é um momento que é desafiador, demanda muita resiliência por parte do empreendedor. Para alguns é um momento de oportunidade, mas é um momento transformador, né? Bastante transformador, concorda? Totalmente. Esses dias, você falou uma palavra que eu adoro, não é? O empreendedor, ele precisa ser resiliente. O empreendedor precisa acreditar que se ele não acertou, é porque ele ainda não pode parar de procurar. E aí, um dia desses, conversando com um empreendedor que ensina muito, um empreendedor que está em outro momento de vida, um momento maravilhoso, né? Ele me deu uma frase que eu escrevi lá no nosso escritório, né? Ele falou de resiliência, e eu falei, mas doutor Érico, o que é resiliência? E ele respondeu para mim, resiliência é o trabalho árduo que você faz depois do trabalho árduo que você já fez. Ou Pô, seja, entendi. você vai ter que continuar trabalhando duro, independente de você já ter trabalhado duro, né? E se você fizer Perfeito. isso, você vai encontrar. Resiliência é o trabalho árduo que você faz depois do trabalho árduo que você já fez. Ou seja, né, não tem fim, né? O desafio ele é constante, ele é enorme e a gente não pode. E é isso que você falou, né? Muitas vezes a gente precisa se reinventar, né? Eu até queria dar um depoimento meu, viu, Arnold? Né? Eu sou um ex-executivo, né? Puxa, você sabe disso, vivo o varejo há 32 anos, e num determinado momento eu decidi empreender. Gozado que um executivo para sentar numa cadeira de empreendedor, eu pelo menos, viu, Arnold? Eu Não, pelo menos, eu demorei 2 anos, Arnold, entendeu? Para entender o desafio que é empreender, né? Não, é um mundo completamente diferente, né? Totalmente diferente. o empreender, às vezes as pessoas têm sonhos, é aquela coisa, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, Sim. quando o empreendedor ele tem vontade de ser executivo, em vários momentos ele vai se encontrar ele vai se encontrar com um muro que diz você não tem mais para onde ir, e ele vai falar por que é que eu escolhi montar esse negócio? Por que é que eu não fui trabalhar naquela empresa que os meus colegas de faculdade foram, ou que os meus vizinhos foram? Tinha tanta oportunidade, o meu cunhado está melhor, o meu irmão está melhor, o cara do meu prédio está melhor, e eu estou aqui, né? E o camarada que está numa companhia, em algum momento da vida dele também, ele olha para uma estrada e fala, onde é que eu cheguei? Eu não deveria ter empreendido. Eu tenho o dilema que é, a grama do vizinho sempre é mais verde, cara. É Né? verdade. Agora, o empreender, na minha visão, tá? Ele te dá a oportunidade de você exercer a sua paixão com o direito de acertar dentro dos seus erros. Né? Então, todas as carreiras elas são desafiadoras, todas as carreiras elas são prazerosas, todos os caminhos vão te levar a Roma. Mas a jornada do empreendedor, para quem gosta de resolver problema, né, ela é muito bacana. Eu tinha um ditado na empresa, você precisa me frear, viu, Demetrio? Senão eu fico falando, cara. Manda ver. Eu tinha um tag na empresa que eu falava assim, pô, você tem que gostar de resolver problema. Quem não gosta de problema não serve para trabalhar aqui. Vários funcionários me questionavam, né? Pô, eu não gosto de problema. Quem é que gosta de problema? Se você for para o Vale do Silício, se você for fazer uma conversa com um grande investidor, a primeira coisa que o cara pergunta é qual é o problema que você resolve. Problema não significa uma puta dor de cabeça. Problema significa você acordar de manhã com um desafio e terminar o dia e falar, cara, essa pedra aqui, ó, ela não é tão grande quanto parece, não. Diminuir ela hoje e amanhã eu vou diminuir de novo. É gostoso. Isso mesmo. Né?
É uma delícia, é uma delícia. De certa forma, né, durante o período de executivo, eu era o intraempreendedor, né? Como você até falou no início, né? Eu costumo falar que durante os meus quase 30 anos como executivo, 20 e poucos anos como executivo, pelo menos uns 12 anos eu fui um intraempreendedor. E é isso mesmo, né? O empreendedor ele tem que ter paixão por resolver, né, os seus problemas, porque eles existirão, né? E é uma arte, e você precisa estar se reinventando, né? E muito embora você tenha um sonho também, você tem que tomar muito cuidado para não se apegar, né? Não se apegar, porque você vai encontrar o seu caminho e você vai dar certo. Agora, para isso, a tal da resiliência, né? Que é você ir buscar e buscar cada dia mais, ela é muito importante. Ela é super importante. Arnold, o que você percebe aí desse novo? Você criou a coworking, né? Me fala um pouquinho da coworking. Isso tem a ver com transformação digital? O que está acontecendo? O coworking se adaptou à transformação digital, tá? Mas a ideia raiz desse negócio que a gente criou, chamado coworking, os sócios principais somos eu, que ajudo empresas grandes. Os produtos principais da nossa empresa, da Atmo Digital, eles são focados em empresa grande, né? E ao longo dessa jornada, eu ajudei muitas empresas a ficarem grandes, gigantescas ou ficarem maiores, né? Eu dou sempre o exemplo da Cacau Show. Quando eu conheci, tinha 14 vendedoras. Hoje tem mais de 2.500 lojas, é nosso cliente. O Magazine Luiza, quando eu cheguei, tinha 60 lojas. Bem, a ReHap tinha 48 lojas. Bem, a gente tem o tempo inteiro trabalhado com essas empresas grandes, fazendo missões. O meu outro sócio, que é o Romano Panceira, ele é dono da Promovisão, que é uma agência de eventos que produz a APA Show, por exemplo, né? Pô, tá. Então, há muitos anos, né? Então, também envolvido com a empresa grande. E o nosso terceiro sócio é o professor Carlos Júlio, que é um fenômeno. Eu aprendo todo dia com ele, né? Com o Romano também eu aprendo, mas o Romano é gaúcho e gremista, então eu também tenho de ensinar um pouco para ele, né? Mas o Júlio, cara, ele foi fundador da HSM, é do conselho de várias empresas. Bem, e também temos duas meninas lindas lá que ajudam a gente, são nossas sócias. Mas um dia a gente estava conversando e pensou, poxa, por que a gente não pega tudo isso que a gente faz para a empresa grande e não leva para o pequeno e médio empreendedor? Né? A gente ajuda as empresas grandes a multiplicar o sonho delas, a gente ajuda a empresa grande a distribuir aquele conhecimento, a gente ajuda a empresa grande a ficar maior, a poder deixar as coisas de forma motivadora. Por que a gente não pega esse conhecimento nosso, leva para o pequeno, médio e grande? Porque o pequeno médio hoje, desculpa, para o pequeno e médio individual, o empreendedor pequeno, médio individual hoje, ele é responsável por mais de 60% dos empregos. E mudou muito o nível do pequeno empreendedor no Brasil. Respeito todos os empreendedores. Sou de uma família muito simples, com pessoas muito simples, empreendedoras. Temos empreendedores de todo tipo na minha família, que é aquele cara que monta um restaurantezinho, uma borracharia, um pequeno negócio. Nunca estudou, não teve oportunidade. Mas a gente tem visto hoje pessoas como você. Pô, o Demetrio trouxe o 7-Eleven para o Brasil. O cara trabalhava no 7-Eleven. Expandiu uma rede de supermercado que o modelo foi copiado para estar no México, na América Central. É uma pessoa que tem tanto conhecimento na minha opinião, da maior empresa do mundo, antes disso ainda, de um dos maiores empreendedores do Brasil, que é o seu João Carlos Paes Mendonça, né? Sim. E eu admiro demais ele, e está empreendendo. Então, o empreendedor hoje é um cara do seu nível. O empreendedor hoje, ele sente falta de uma coisa de alto nível para se relacionar e para aprender, mas numa empresa pequena ele não tem condições. E por que chama coworking? Porque a gente divide esse custo entre as várias pessoas que vão lá, né? É uma jornada mais missionária do que mercenária, né? O mercenário é um trocadilho, mas a gente quer com o coworking melhorar o nível do pequeno e médio empreendedor do Brasil e devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente ganhou aprendendo com as grandes empresas e com as organizações que nos ajudaram. Eu e o Júlio fazemos parte do IPO, que é o Young Presidents Organization. Eu sou empreendedor Endeavor. Eu venho de uma origem tão simples, a Endeavor me potencializou. Então, a ideia é dar um pouco de give back para todo mundo
E tem sido uma jornada show, Demetrio. Então, Arnold, e eu agradeço, eu recebi até um convite hoje, né, de vocês para fazer um depoimento, né, gravar um vídeo para o coworking, e para mim vai ser um prazer, né? Show. Arnold, a gente está falando de uma coisa que, né, o que a gente está trabalhando, na verdade, é a coisa da comunicação, né? Você trabalha muito forte a comunicação, e o que a gente está pegando primeiro, a gente constantemente aprende, né? A gente constantemente está aprendendo. Agora, o que a gente trabalha muito é a questão da comunicação. E o empreendedor, né, é muito importante que o empreendedor seja um ótimo comunicador, você não acha? Né? Você não acha que para ele pegar e trabalhar e buscar o engajamento de todos os seus liderados, né, de todo o time, ele tem que ser um fantástico comunicador? Eu não acho. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Você pode ser muito inteligente, você pode dominar tecnicamente o seu negócio, você pode ter capital, mas se você quiser ter um negócio grande, você tem que ter uma frase na sua cabeça, que eu aprendi com um cliente que eu admiro demais, que você conheceu, que é o Vicente Trios. Não é o que acontece quando você está lá. É o que acontece quando você não está lá. Se você está na sua loja, você está na sua padaria, você está na sua pizzaria, você está no seu estabelecimento e está tudo funcionando bem, mas o dia que você sai de férias, você fala, eu não posso sair de férias, que as coisas não funcionam. Então você não tem um negócio. Você tem o quê? Você tem você trabalhando com gente te ajudando, não é um negócio. E, na maioria das vezes, é porque você não comunica, você não compartilha o seu sonho, o seu desejo, o feedback. Né? Feedback, palavra chique. É você virar para alguém e falar, olha, isso aqui não foi legal, não é desse jeito que a gente quer fazer as coisas aqui. A gente quer fazer desse jeito. Não é dar esporro. Cada um tem um jeito de conversar, mas é você explicar para a pessoa como deveria ser. E também elogiar a pessoa quando ela acerta. Pequenos elogios, pequenos acertos. Não precisa esperar o cara mover uma montanha. Uma pequena coisa. Então, eu aprendi muito com o Walmart. Eu conheci o Demetrios na Walmart. Tá? O Walmart é um dos lugares que eu falo que se eles voltassem aqui e me cobrassem o dinheiro que eu ganhei lá, para eu poder aprender, se eu tivesse, eu pagaria, porque eu aprendi demais lá. E você verdade, aprendemos. Você já sabia mais, você é mais chique que eu. Mas, cara, é uma reunião de piso. O que é uma reunião de piso? É você acordar de manhã e falar para a sua equipe, para o seu time. Pessoal, hoje nós vamos fazer isso aqui desse jeito, o nosso número é esse. Ontem aconteceu isso, foi legal. Aconteceu tal coisa que não podia ter acontecido. De forma natural e todos os dias. Puta, mas equipe, isso é para quem tem empresa grande, é pro Walmart. É pro Walmart, Demetrio? De jeito nenhum. Olha só, Arnold, eu falo muito com varejistas, com comerciantes, né? E não tem saída, né? O varejo, o comércio, ele é feito de gente, ele é feito de pessoas, né? Então, o dono do pequeno supermercado, ele tem que ser um grande comunicador. Por que não? Ele tem que fazer exatamente o que você falou, essa reunião de piso, né? Porque, olha, eu vou falar uma coisa, né? Engajamento é tudo, né? Porque muitas vezes para você executar alguma coisa, já é difícil. Agora, fazer com que os outros executem com um sorriso é mais difícil ainda. E aí, você lembrou de um cara que, na minha opinião, é um baita de um executivo e que, bom, eu adoro ele, que é o Vicente Trios, né? E aí empreender, né, muitas vezes, a gente está elevando toda hora a nossa barra, né? Porque a todo momento, você tem que buscar excelência. A todo momento, você tem que ser um eterno inconformado, né? Agora, para você fazer, né, para você levar a barra e para você ser um eterno inconformado, é importante lembrar que você não faz nada sozinho. Nada sozinho. Você faz com o seu time. E aí a comunicação, né, isso que você falou, ela é fundamental, né? Dar esse feedback, né, dar esse retorno, gerar consequência, pequenas comemorações, né? E isso que te prepara para o grande salto, né? Para o grande pulo, né? Sempre, sem dúvida.
E independente Tá? do seu perfil, você pode ser um grande comunicador. Basta você acordar, criar uma rotina de quanto em quanto tempo eu preciso estar com o meu time, contando para eles, compartilhando o sonho, explicando, ouvindo, dando abertura. Aí você vai construir negócios gigantescos, né? Ah, mas as coisas estão ruins. O que é que eu vou falar? Vai falar a verdade. Vai falar as coisas estão ruins. Pessoal, estamos preocupados aqui com os negócios, as vendas caíram, e o nosso caixa está devagar, precisamos arrumar uma solução. Todo tipo de conversa tem que ser feita na empresa. Todo tipo de conversa. Você me fez lembrar um caos agora. E eu vou dividir com todo mundo. Agora você me fez lembrar um negócio muito legal. Arnold, uma vez eu estava numa reunião com o Vicente Trios aí, que você acabou de falar. E a despesa da. Eu era responsável naquela época, quando ele fez esse desafio para mim, eu tinha mais ou menos umas 70 lojas. Eu era responsável por umas 70 lojas, supermercado voltado para a classe média popular, né? Depois a gente subiu para mais de 150 lojas, mas naquele momento a gente tinha 70 lojas. E o Vicente Trios, ele chegou para mim e falou, e a minha despesa média nas lojas era de 17%. E o Vicente Trios, ele chegou para mim e falou, Demétrio, eu não lembro, não sei imitar o sotaque dele, mas Demétrio, ó, eu quero que você busque 15%, né, de despesas, né? E se você não, ele tinha essa liberdade, se você não fizer isso acontecer, outro fará, né, com aquela carinha dele, né? E aí, sabe como que eu fui buscar os 15% de despesas, Arnold? Agora eu vou falar exatamente isso que você falou agora. A gente fez uma campanha envolvendo as 80 lojas. A gente chamou de Projeto 15.0. Né? E aí a gente começou a pegar sugestão de todos os funcionários, desde um repositor, né, que muitas vezes ele sabe o que está acontecendo, sempre sabe o que está acontecendo no chão de loja, até os gerentes, a diretoria e etc. Tal. Eu sei o seguinte, Arnold, depois de 6 meses, a gente estava entregando 15.0, entendeu? E isso só aconteceu como? Envolvendo, né? Isso aconteceu como? Envolvendo as pessoas e ouvindo. Olha, eu estou ouvindo aqui uma sugestão, né? Convida o Vicente Trios para a próxima live. Vou tentar. Ele é uma ótima pessoa. Tem que convidar. Vou convidar. Certamente eu vou convidar. O primeiro passo na comunicação é a gente não criar obstáculos mentais. Você sabe que esses dias uma moça, ela é filha de um grande amigo meu e é minha amiga também, né? E eu entrevistei ela no Coworking. Ela é diretora do LinkedIn, a Patrícia Coworking. Tá. E ela me mandou um lance de meditação no WhatsApp. Pô, eu não sou dessa coisa de meditação e tal, mas eu falei, eu tenho ouvido falar muito de meditação, falei, vou fazer. Eu não consegui terminar o negócio da meditação, o programa, mas era com o Deepak Chopra, cara famoso de meditar. Sim. E eu aprendi uma lição lá. A gente cria barreiras mentais sobre coisas, obstáculos. Você fala, pô, isso aqui não adianta eu fazer, que não vai dar certo. Eu não vou fazer tal coisa que eu não deveria. E esse cara fala, é um médico, né? Pode estar errado, mas ele diz que 90% das coisas que você não faz na sua vida é porque você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir fazer. Perfeito. Você começa a realizar antes de... Né? Você começa a realizar aqui dentro da sua cabeça, não é verdade? Aí eu vou te contar um caos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal que fundou a Ambev quando eles começaram. Eu atendia eles na primeira empresa deles num banco. Na verdade, eu não atendia no banco, eu atendia na loja da Americanas. Aí eles me levaram para o banco. Depois eles compraram a Brahma e eu convivi fazendo a comunicação, né, com o sócio lá, que é o Marcel Teles. E um dia ele fez uma reunião e ele contou uma história de quando ele foi na Austrália e ele se reuniu com os aborígenes. Eles não eram os caras que são hoje. Esses caras são os caras mais top do Brasil
e um dos mais tops do mundo, né? São donos do Burger King, são donos da Kraft Foods, donos da Heinz, bem, da Ambev. Esse cara sentou com os aborígenes e os aborígenes estavam numa fogueira e aí eles ficavam falando. Eu vi o Enu é uma ave, tipo um avestruz. Eu vi o Enu correu, eu corri atrás dele. Eu abaixei, o Enu parou de correr, eu joguei a lança, o Enu morreu. Eu subi na árvore, quando o Enu passou, eu olhei para ele, peguei o Enu. Né? Nada contra a flora e a fauna, hein, pessoal? Totalmente correto. Os aborígenes, caçadores. Aí ele perguntou para o guia que estava com ele, o que é que eles estão fazendo? Ele falou, eles estão caçando o Enu. E era um monte de cara contando uma história, no meio de uma fogueira, né? Sobre como eles pegaram o Enu. Ele achava que era uma caçada antiga. No dia seguinte, ele acordou e foi para essa caçada do Enu. E aí, eles passavam, ele falava, poxa, olha ali, tem uma zebra. Aí o cara, não, a gente não veio aqui caçar uma zebra. A gente veio caçar o Enu. Mas a zebra está lá. Ele falava, não, você não entendeu. A caçada aconteceu ontem. Hoje, a gente só veio realizar ela. Eles não desviavam o foco, porque o foco era o Enu. E eles mentalizaram tudo isso no dia anterior. Ou seja, primeiro você acredita no que você vai fazer. Mentaliza como vai ser. No dia seguinte, você não vai abaixar, o Enu vai parar, você vai atirar nele. Você não vai subir na árvore, o Enu vai passar, você vai pegar ele. Mas você fez um desenho mental que você vai ter que ajustar no dia. Mas você não vai perder foco e vai realizar. Então, perfeito. Acreditar faz muito bem para o negócio e para a vida. Você falou uma coisa agora que me lembrou um outro caos agora. Né? Um outro caos. Eu era gerente de marketing do Bom Preço. Tá? Cuidava do marketing do Bom Preço toda a região Nordeste. E eu, como executivo, eu pensava, meu Deus, quando vai ser o meu grande boom, né? E eu não sei porquê, né? Não sei porquê. Veio veio para mim uma mensagem muito interessante, né? Falou, vai ser o dia que você desenvolver um formato de lojas, né? E implantar esse formato de lojas. Olha só, isso aconteceu muito antes de eu ir para a América Central, entender o formato de lojas deles, trazer para o Brasil e implantar no Brasil todo. Né? Isso eu fiz com o Walmart e com a Arrow na época também. E eu comecei a acreditar firmemente nisso, Arnold, acreditar firmemente nisso. E isso acabou sendo um sucesso. Mas deixa eu te falar um outro caos agora, você me... quando eu estava num enorme desafio, que era o desenvolvimento de um formato de loja, de uma hard discount chamado Balaio, lá no passado. Acompanhei todo ele. Você acompanhou? Show de bola. Então, aí o que acontece, Arnold? Nossa, o desafio era enorme, era enorme. A gente foi para a América Central, entendeu o formato deles, trouxemos para o Brasil, né? E é verdade, que nos primeiros meses, aquele formato de loja que era extremamente radical, baixo nível de serviço, né? O sortimento reduzido, um preço de arrasar, né? Um preço fantástico, ele não acontecia, né? E aí, agora eu vou falar uma coisa. Aí eu estava buscando, né, um porquê desse desafio para mim. Eu lembro até hoje nisso. E aí eu falei, sabe o que vai me mover para fazer esse negócio acontecer? Vai ser a possibilidade de gerar empregos. Olha que loucura isso. Uhum. Né? Eu peguei e coloquei na minha cabeça o seguinte, eu falei, a cada loja que eu inaugurar, eu vou gerar 50 empregos diretos e outros 100 empregos indiretos. E eu pegava e eu dividia isso com o meu time. Fui dividindo. Né? O Job que está aqui, ele deve lembrar disso. E eu dividia com o meu time. Grande eu sei Joab. que esse formato... Joab. Grande Né? Joab. Eu sei... O Joab é um monstro como operador de loja e é meu sócio na Feature Tail, que é a empresa de consultoria. É a pessoa que cuida do Nordeste. Então, o ponto
E essa visão, né, esse sonho a gente dividiu. Olha o teste aqui chegando. E não é que depois de 4 anos a gente tinha mais de 150 lojas no Brasil, a gente tinha lojas da Paraíba, né, até o Rio Grande do Sul, né, cada loja gerando, ao todo gerando 10 mil empregos diretos e, sei lá, outros 20 mil empregos indiretos. Então, tudo, na verdade, a coisa do você sonhar, Fora mentalizar. Oi? Fora outras duas oportunidades lindas que tinha nessa loja. O centro médico Putz, bem lembrado. e a Lan House. Acesso à internet para pessoa de baixa renda e clínica médica. Ou seja, não é só o que eu faço para os meus funcionários diretos. É o que eu faço para os funcionários dos meus fornecedores ao redor e para a minha comunidade. Nota 1000, exatamente isso. A gente está falando com tantos empreendedores, né? E mais do que nunca, né? Todo empreendedor, muito bem lembrado, Arnold, muito bem. Mais do que nunca, todo empreendedor tem que estar com foco na comunidade, né? Ele tem que ser um agente, né? Um agente dentro da comunidade. Bem lembrado, e foi um projeto bem bacana, né? Que era a loja da comunidade. A gente tinha um centro com uma clínica popular, a gente tinha um centro com o Tirateima, né? O Tirateima, eu lembro da loja de Salvador, que tinha uma galeria de serviços populares, né? E isso era... Pau da Lima, é verdade, Pau da Lima tinha. Pau da Lima tinha. Tinha a Macá acabou de entrar, a Macá deve lembrar. Aliás, a Macá, Arno, deixa eu te contar uma coisa bacana. Macá vai ser, junto comigo e com mais o Renato, que é de perecíveis, um dos instrutores da Academia do Comerciante. A gente vai estar lançando a Academia Afogados e Pernambués, isso mesmo, Macá. A gente vai estar lançando a Academia do Comerciante, né, e a gente vai ter um grupo de instrutores com muita experiência. Né, e a gente vai estar procurando dividir e ouvir também, né, com todos os comerciantes, algumas coisas que a gente pegou e aprendeu nessa jornada, né, nessa jornada que a gente construiu, né. Bem bacana. Arnold, conta para mim como que foi o início da Atmo, cara. Porque hoje você tem uma empresa que é espetacular, né? Como que foi esse início? Olha, eu venho de uma família de empreendedores. Minha mãe, meu pai faleceu quando eu era muito novo. Minha mãe trabalhava como representante na indústria de um tio meu aqui em São Paulo de papel, que é como se fosse meu pai. E aí eu ia vender papel. Eu vendia saco de supermercado. Por isso que eu falo que eu entendo de varejo. Os meus clientes eram supermercadistas. O supermercado não usava sacolinha. Eu nem sou tão velho assim, mas a gente vendia saco de papel. Mas era patrão. Eu gostava de tocar guitarra. Tinha uma banda. Meu sonho era ser artista. A banda fez um razoável sucesso quando a gente era criança, mas acabou. Macá mandou um abraço. Eu sou ruim de ler isso, hein? Saudade de você, minha amiga. E aí, quando a minha banda acabou, uns caras de uma banda vizinha... Na verdade, eu não era um músico virtuoso, não sou até hoje, né? Mas eu era um bom vendedor. E aí eu vendia muito para minha banda, os shows. E aí uma banda aqui de São Paulo me falou, pô, você não quer vender uns shows para a gente? Eu falei, eu posso vender, mas você ser um empresário. Eu fui empresário dessa banda, ela fez um disco de ouro, chamava 365. Por conta dela, eu fui trabalhar num escritório que os caras montaram um pool, conheci o pessoal do Ira, virei empresário do Ira. Peguei o primeiro disco andando, então fizemos mais um disco de ouro, depois 2 discos de ouro. E aí eu me envolvi naquilo que eu sempre gostei, né? Que é música, arte, tecnologia e tal. Mas era uma vida muito tumultuada. E aí eu consegui montar uma discoteca num clube. A discoteca estava muito bem, né? O clube era meu cliente de shows, eu convenci o presidente, lá era um clube da Polícia Militar. Fazíamos um baile de domingo, uma domingueira. Iam 4.500 pessoas todo domingo. Até o dia que mudou o governo, os caras cancelaram e eu fui como se eu tivesse sido demitido. Porque eu só tinha aquele negócio. Então cancelaram meu contrato. E aí, cara, eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu fui numa festa e vi
um evento de empresa, depois que eu fiquei tentando fazer de tudo um pouquinho, festinha e tal. E aí eu falei, não dá pra gente transformar isso num show? Pra música, pagar a luz e tal. E era o Banco Itaú. E aí eles me contrataram, eu fiz o Banco Itaú, depois uma pessoa me convidou para poder atender a Americanas. Eu fui atender a Americanas. O pessoal da Americanas conheceu o Sam Walton e trouxe a Walmart para o Brasil. E a Walmart tinha uma cultura de comunicação e eu entrei. O Walmart, quando começou no Brasil, era o Walmart, era metade Walmart e metade lojas americanas. E a gente começou a ajudar as empresas a se comunicarem, né? E fazemos isso até hoje, nos divertindo e tal. Fazendo o quê? Juntando tecnologia com criatividade e pegando a mensagem da empresa e levando ela mais longe, com mais voz e um pouco de ludicidez. Perfeito, Arnold. Na tua história, né, você falou do quão grato você é pelo fato de você ter tido a oportunidade de ouvir diversas pessoas, né, de ter aprendido com diversas pessoas. Aí eu lembrei agora, né, da importância da mentoria, né? Eu sei que, inclusive, na Endeavor, e você foi meu mentor, eu adoraria que continuasse como meu mentor, entendeu? No processo do empreender, né? Mas, e a importância de ter um mentor, Arnold? Conta para mim, né? Quando você vai empreender. Eu acho que é muito importante. Aqui no Brasil, isso está se disseminando mais agora, né? A cultura de você poder trocar ideia, falar e tal. E a Endeavor ensinou isso para a gente. A Endeavor, basicamente, quando ela conhece o empreendedor, eu estou com a Endeavor desde o primeiro dia da Endeavor no Brasil, que foi no ano 2000, como fornecedor. Uma amiga minha foi a primeira diretora-geral da Endeavor no Brasil, ela me ligou, né? O Beto Sicupira era o grande sponsor, e ela falou, Arnold, vamos trazer um negócio grande aqui, você vem fazer o evento? Eu fui, nesse dia já me apaixonei, era o Vences Casares, que é o empreendedor Endeavor mais bem sucedido do mundo, cara de $1 bilhão, né? Ele era dono da Patagon, um investimento via internet. O que hoje é a XP era a Patagon nos anos 2000. E o Vences estava contando o plano dele. Era um PowerPoint, né? Aqui no Brasil ele foi dono do Lehman Bank, que fez o primeiro correspondente bancário do Brasil. Bem, um craque. A Endeavor é inspiradora. E o modelo da Endeavor, que em 2006 eu me tornei empreendedor Endeavor, basicamente é de você fazer mentorings com pessoas que vão te dar a experiência delas. Em troca disso, você também faz mentorings, né? Eu aprendi demais com mentores da Endeavor, que se tornaram meus grandes amigos, que me ensinaram muito, e vim a praticar isso depois com uma série de pessoas, como mentee e como mentor. E para falar um pouco do mentor e o quanto ele é importante, há 3 anos, eu entrei numa organização chamada IPO, Young Presidents Organization, muito bacana. E lá tem um programa de mentoring oficial, né? Hoje, até conversei com o meu mentor do ano passado, dura um ano, um cara fantástico, foi presidente da PepsiCo. E ele falou a coisa mais interessante, quando eu agradeci a ele por tudo que ele me ajudou nesse ano, ao fim do programa, ele falou, olha, eu que aprendi com você. E hoje eu mandei uma mensagem para ver como é que ele estava no meio dessa pandemia, vamos almoçar, vira um amigo. Então, assim, você ter a oportunidade de conversar com alguém, né, sentar e falar sobre o seu negócio de forma periódica, e essa pessoa do lado de lá está disposta a te ouvir e falar o que ela acha, é muito engrandecedor. Então, ter um mentor ou mais de um mentor, né, ajuda muito você a resolver questões profissionais, e eu tenho praticado isso ao longo da minha vida nos últimos 15 anos, e sem dúvida alguma tem me deixado um cara mais leve, pelo menos. E tem uma coisa muito importante, né, Arnold? Eu acho que o resultado daquilo que a gente chama de sucesso, ou de uma carreira bacana, como empreendedor ou como executivo, ele tem uma relação direta com as pessoas que você encontra também, né? As pessoas que você tem a oportunidade de encontrar na vida, né? São as pessoas que
que te orientam, né? E atuam como mentores, né? Como mentores, né? Porque o mentor, no final do dia, o grande papel dele é pegar e provocar um amadurecimento, né? Você está pegando uma pessoa que tem muito mais experiência do que você, né? Tem mais experiência do que você, e vai te falar um pouquinho, né? Né? Das armadilhas que existem, né? Na vida, né? Em qualquer atividade, você vai ter suas armadilhas. Então, você tem um mentor, que é uma pessoa mais experiente que você, para te contar um pouquinho daquilo que aconteceu com ele, para provocar um amadurecimento mais rápido, isso é muito importante mesmo. E esse É mais muito importante. experiente, tá? Esse mais experiente, isso é muito interessante, tá? Esse mais experiente, ele tem que ser sem julgamento. Não é mais experiente em todos os aspectos da vida. É mais experiente em um ponto só, talvez, que você não tenha experiência, né? Em um ponto que você não tem experiência. Eu tenho, porque eu não encerro, né? Eu continuo. Eu tenho um mentor da Endeavor, que é um cara muito mais jovem do que eu, um cara que eu tenho muita coisa que eu já vivi que ele não viveu, a título familiar, a título de empresa e tal, mas ele entende tudo de transformação digital. E cada vez que eu sento com ele para contar um pouco de oportunidades, para perguntar, ele conta tanta coisa, tanto amadurecimento, que, olha, eu posso fazer 10 MBAs, posso ir para Harvard, para o MIT, para Tel Aviv University, para Stanford, para onde você quiser, eu não vou adquirir o conhecimento que esse cara me transmite de bom coração, sem a pretensão de me ensinar. Tá. Essa é a coisa mais Então, legal. No IPO, a gente tem uma frase para começar a mentoria, né? Você conta um pouco, o mentir conta um pouco das coisas que estão se passando, daquilo que ele gostaria de discutir e tal. E o mentor começa com a seguinte frase: pô, ouvindo você falar isso, eu me lembrei de uma situação, ou eu me retorno a algo que eu vi ou vivi. Esse posicionamento, ele carrega de uma humildade a transferência do conhecimento, cara, que fica nobre demais, entendeu? Faz sentido? total sentido. Eu tenho hoje, Arnold, eu tenho 3 mentores, né? Eu, Demetrio, tenho 3 mentores. Eu tenho a formação técnica em mentoria e um mentor técnico que eu tenho é o Sidney Oliveira, que é o presidente da Escola de Mentores. Um cara muito bom. Tá. Eu tenho um outro mentor, né, que é um cara que eu conheço já há muitos anos, chamado Roberto Brito. Roberto Brito foi presidente do Ponto Frio, presidente do Atacadão, foi rapidinho presidente do Bom Preço. E aí acabou de entrar, você falou de mentoria, e lembrei de mentoria reversa, uma pessoa aqui chamada Douglas. Você sabe que eu estou experimentando aqui um mundo novo, né? Esse mundo do Instagram, que eu não entendo nada, nada. E o Douglas é um cara genial, entendeu? Um cara bem mais novo do que nós dois, e ele que está me orientando nesse mundo, entendeu? Né, em relação ao ponto específico. Né? O Douglas, ele é um monstro nesse assunto, né? É uma pessoa de humildade também no que você, ao passar, né, todas as informações. Então, eu tenho aprendido demais com ele. E aí você me fez lembrar uma coisa chamada mentoria reversa, né? Que é você aprender com os mais jovens, né? E a gente está no momento, né? Todos nós que temos, eu tenho 53 anos, Arnold. Quantos anos você tem? 48. 48, né? Então, todos nós, né, que a gente está vivendo esse momento de enorme transformação, né, é muito importante a gente estar antenado a esse momento e entender que exatamente com os mais jovens que a gente vai conseguir entender a transformação digital necessária que existe. Né? Isso é muito importante. Né? Que é uma das coisas maravilhosas que a pandemia está trazendo para todos nós, é acelerar esse processo de transformação digital. Né? Pessoas que tinham zero familiaridade com tecnologia, hoje estão aí conversando através de videochamada. Isso é muito bacana, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar o lado positivo de tudo, e essa herança
essa aceleração vai ficar para o nosso país. Concordo. Então, voltando, né, aquilo que a gente começou no início, né, da nossa conversa, que a pandemia ela estaria, opa, a pandemia certamente ela estaria gerando várias oportunidades para a gente, né? E essa é uma oportunidade que foi gerada, né? Essa aceleração, né, que todos nós estamos tendo que encarar, né? E, né, o pequeno comerciante que não tinha absolutamente um delivery até outro dia, ele se viu muitas vezes obrigado a implantar o seu delivery, né? E isso é muito importante. E aí, Arnold, deixa eu fazer só uma observação sobre isso, né? Sobre delivery, né? Você sabe que eu tenho clientes, a gente muitas vezes, a gente toma cuidado para também não gerar muita complicação, né, nessa transformação digital. Não fazer ele mais complicado do que ele é, né? Tá? Você sabe que eu tenho clientes que vendem através do WhatsApp mais do que eles vendem através do site próprio e através dos aplicativos? Através do WhatsApp, pedido pelo WhatsApp. Olha, Olha só. eu acredito. Na semana passada a gente fez um evento, uma transmissão digital para um cliente nosso, que é a Neotrust. Quem tiver vontade, quem gosta de web, pode acessar. Chama Neotrust. É um relatório sobre a web. Tá? Essa pessoa que lançou a Neotrust, o head dessa organização, ele é um empreendedor que tem uma holding chamada T-Group. Essa T-Group é Trust Group. O relatório Neotrust, ele cobre tudo que está acontecendo na web no Brasil, de todas as empresas. Tamanho do mercado, delivery, é super bacana. Tá? E esse cara, na holding dele, tem uma empresa que acho que chama Monavi. Não é Monavi, não. É Monax. Bem, é uma empresa de venda, marketing direto, tá? Pelo WhatsApp. Putz. É super bacana. Então, imagina o seguinte. É como se fosse um marketing multinível, tá? Mas não é uma pirâmide, pelo WhatsApp. Então, você indica um produto de uma empresa na sua rede do WhatsApp. Se as pessoas comprarem aquele produto, a comissão vai para você. Tá. E gera milhões e milhões de reais em vendas e em resultado financeiro para pessoas que estão em casa, que estavam desempregadas e tal. E tem cara construindo negócio fantástico. Um outro exemplo é o Boomer. Você pede a comida pelo iFood, não sei se você já experimentou, você faz o pedido pelo WhatsApp. O restaurante tem lá, você clica no link, pede pelo WhatsApp, paga através de um link que ele te manda do cartão de crédito, ou escolhe para pagar em casa, e o restaurante está deixando de pagar aquela taxa que ele pagava para as companhias mais tradicionais de delivery. E com isso, ele te dá um voucher de fidelidade que você vai ter um crédito depois de 40, 50 reais. Ou seja, parte da economia que ele fez, tá, não pagando 20%, 25% para os mais tradicionais de delivery, ele vai dar de cashback para você. Ok, perfeito. E na palma da mão. E uma plataforma super amigável, né, que qualquer um tem acesso. Então a gente vê que o digitalizar o negócio, né, digitalizar qualquer negócio, é menos complexo do que muitas pessoas imaginam. Né? Não, isso é bem bacana. E assim, o Brasil está vivendo um momento lindo para isso. Tá? Eu não sou bolsominion, não sou a favor do Bolsonaro, não sou contra o Bolsonaro, não sou a favor e nem contra de ninguém. Eu sou a favor de pessoas que estão fazendo um bom trabalho a cada trabalho. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Mas a gente está tendo uma oportunidade no Brasil de ter uma abertura digital, de sair do domínio de algumas regulamentações que engessaram o nosso país, como, por exemplo, o sistema financeiro. Recentemente aí bombou de você pagar pelo WhatsApp,
pelo aplicativo de mensagem, que não é exclusivo do WhatsApp, tá? O WhatsApp é o que está mais preparado. E daqui a pouco vai voltar. Deu uma empacadinha, mas o governo está disposto a isso. Aí o Brasil muda totalmente, tá? Eu tive na China ano passado, é uma loucura o que você faz. Exatamente. Um único aplicativo, você tem o WeChat, você dá, olha, o pedinte na rua, ele tira um QR Code, você escaneia, faz uma transferência de dinheiro para ele. Tá? Você paga as coisas, você cota produto, você faz tudo na palma da sua mão. Isso é mais agilidade, mais eficiência para o país e mais economia, porque você vai cortando aqueles caras que cobram para fazer coisas. Então, a gente está num momento lindo de transformação digital. Perfeito, Arnold. Arnold, puxa vida, já daqui a gente tem que ficar bem atento aqui ao reloginho, porque já está chegando o horário, né? E eu queria contar para você, né, que a gente tem você sabe qual vai ser? A gente tem dois convidados aí nos próximos dias, né? Um é a Valesca Farias, que ela vai falar de atitude e coragem. Ela é uma profissional especializada, entendeu? E vai estar falando com todo o time sobre atitude e coragem, né? E tem um outro cara que vai vir, que eu não sei se eu te falei, que é o Eduardo Gouveia. Eduardo Gouveia vai falar sobre engajamento. Meu ídolo. Eu convidei ele esses dias para me ajudar num cliente nosso, que é a IB Brands. Bem, não conheço a Valesca, mas pelo nível das pessoas que você se relaciona e escolhe, eu vou estar aqui para poder conhecer. Agora, sobre o Gouveia, eu posso falar bastante. Um cara fantástico, um líder fenomenal, uma pessoa incrível. E esses dias eu convidei ele para falar. Esse negócio do digital, a gente tem feito muito evento digital. Do dia 24 de março ao dia 15 de julho, fizemos 473 transmissões para empresas. O nosso propósito de ajudar a empresa a falar com o seu público continua na pandemia. Então, a gente está muito feliz de estar podendo cumprir a nossa missão. E eu convidei ele para falar sobre liderança na AB Brands, que é a dona das marcas Ovo Maltine, Twinings, Freshman. E o presidente da companhia, que é um show, meu amigo, não conhecia ele. E ele falou, pô, bacana, né? Você me apresenta ele? Olha, nos comentários da transmissão, as pessoas falavam, quem é esse cara? Pô, como? Assim, fantástico líder, criou companhias maravilhosas, ensina, comparece, um puta amigo. Um prazer a gente ter amigos como esse. Concordo com você. E, na verdade, eu conheço o Gouveia desde, acho que 1998, 97, quando ele assumiu a Hipercard, né, lá no Nordeste, que era o cartão de crédito do Grupo Bom Preço de João Carlos Paes Mendonça. E eu lembro que ele era um cara muito à frente do tempo dele no que se refere a mobilizar pessoas, né? Era inacreditável, né, como a Hipercard, né, era uma empresa com nível de engajamento, um nível de felicidade, né, de todos os seus colaboradores muito forte. Então, eu realmente queria convidar a todos para que estejam presentes, né, nas duas próximas lives, né, que acontecerão, né, com a Valesca e com o Gouveia. Arnold, eu acho melhor a gente começar a se despedir aqui, senão vai cair de repente e a gente não vai conseguir dar um grande abraço em todos. Legal, cara. Olha, muito obrigado pelo convite, obrigado ao público. Eu estou sempre à disposição, no Instagram é fácil de achar a gente, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter um Brasil muito melhor daqui a pouquinho, porque o nosso país é maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Só nessa conversa aqui, quanta gente boa a gente lembrou, né? Pessoas dispostas a ajudar a fazer o país crescer e a ensinar. Muito obrigado pelo convite, Demétrio. Arnold, o prazer foi enorme ter você aqui, né, para falar desse assunto que é empreender. Eu, sinceramente, eu não poderia ter trazido pessoa melhor, porque você é um cara que tem paixão por falar do assunto, entendeu? Você, né, é um baita de um empreendedor, né? Então eu que tenho que te agradecer, né, te agradecer bastante. Né? Você só tem um defeito, viu, Arnold? Qual? Você é corintiano.
Tô Isso é brincando. genético. Isso é genético. É? Ah, tá certo. Mas foi um prazer enorme, Arnold. Obrigado mesmo. E eu queria convidar todos, né, que ainda não curtiram tanto a página do Coworking quanto a página da Academia do Comerciante, curtam, porque nós somos extremamente engajados, né, no que se refere a estar levando informação, dividindo informação, né, e desenvolvendo, né? Desenvolvendo é muito